Salve, galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui para levar um conteúdo digital para você que segue o Juntos e Misturados e a Nativa FM, no intuito de gerar interatividade e de criar algo positivo para as pessoas. A gente criou o nosso podcast, né, Lemão? Podcast do JM. Tá funcionando? Podcast do JM. E a nossa ideia é sempre trazer um conteúdo, dialogar, bater um papo com alguém relevante para trazer algo legal para você. E hoje, o nosso convidado, que já tinha sido anunciado, é o vice-prefeito Cláudio Dias. É isso? O Claudinho. Cara, Skank, Andrei, é para mim uma satisfação estar aqui. É muito bom. Esse programa que vocês criaram, essa ideia que vocês tiveram, eu achei muito bom. É interessante para que tu possa desmistificar, inclusive, muitas coisas, que tu possa apaziguar também, para que a gente possa ter esse bate-papo com vocês, com a comunidade, com os ouvintes da rádio. Essa aproximação. Eu quero pedir desculpa aqui para nossa audiência, que nós já marquei contigo 3 vezes, furei com o Claudinho 3 vezes, cara, porque agora virei pai, sabe que papai não é fácil, a correria tá grande, mas tu sempre te colocou à disposição e muito obrigado mesmo. Então, cara, vamos começar o nosso bate-papo e a nossa intenção, né, Andrei, é a gente falar sobre política da forma mais tranquila e amena do mundo, porque quando a gente trocou essa ideia junto com a Nativa, o que a gente quer? Justamente desmistificar e colocar as pessoas uma a favor da outra e parar com atrito. Mostrar que a gente pode falar de política sem brigar da forma mais tranquila do mundo. Vou começar, Andrei, vou começar tocando mais na tua vida pessoal, quero entender mais. Claro, o Claudinho, vice-prefeito, o Cláudio Dias, vice-prefeito, todo mundo conhece. Mas e o Claudinho, cara? O Claudinho da vida pessoal. Eu quero que tu consiga, ou que tu defina para mim, a tua personalidade, da onde tu veio, como tu é. Dá uma definida no Claudinho pra gente aí. Que idade tu tem, Claudinho? 51. 51. 51. Assim, Skank, eu sou oriundo do meio rural, sou filho de uma professora e de um produtor rural, né? E sempre tive e gosto da vida simples. Acho que as melhores coisas da vida estão na simplicidade das pessoas. E isso, vamos dizer assim, eu acho que dessa forma, Skank, a gente pode entender mais as outras pessoas. A gente consegue, eu já passei muitas dificuldades na minha vida, né? E com isso, eu nunca tive nenhuma dificuldade nunca coloquei essa dificuldade como um empecilho. Bom, eu sempre usei isso como forma de aprendizado, tu entende? A minha mãe, eu tive a infelicidade de viver muito pouco tempo com a minha mãe. Ela faleceu aos 42 anos de idade, eu tinha 14, o meu irmão tinha 7 anos de idade. Isso é uma perca muito grande, e eu costumo dizer que na época que a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos e uma mentalidade talvez de 7, né? Porque as crianças de antigamente, do meu tempo, não eram evoluídas como são hoje. Sim, né? sim. Mas, enfim... Quantos irmãos tu tem, Claudinho? O Renato. Só o Renato. Exatamente. O Renato é mais novo? É mais novo que eu, 7 anos mais novo. E tu tinha, quando perdeu tua mãe, 14 anos. Exatamente. Um baque forte. Fortíssimo. Imagino que tu teve que amadurecer quantos anos com essa perda aí? Exatamente. Seguramente a gente meio que na marra, né, muitas coisas assim, sendo que a presença da minha mãe é muito frequente, assim, o que ela me ensinou, o que ela talvez muitas coisas que até então eu não desse a devida atenção, né, mas até hoje uso o ensinamento dela para muitas coisas, né? Então isso é uma coisa, ela é muito presente, vamos dizer assim, na minha vida. Me conta um pouquinho como que foi a tua trajetória antes da política. Tu teve muitas experiências de trabalho, no meio rural, como trabalhando lá fora, mas também tu teve profissionalmente algumas experiências. Eu tinha uma pequena propriedade rural, onde, principalmente naquele período, naquela época, eu percebi que eu tinha que fazer algo mais, né? Que eu poderia cuidar dessa chácara, vamos dizer assim, aos finais de semana, e eu poderia buscar um outro, que naquela época a gente não tinha luz elétrica lá fora também, né? Ainda tinha essa dificuldade a mais. E aí eu busquei, vim para a cidade, né? E construí ali 2 peças de banheiro com os outros, né? Com dificuldade e tal, e comecei a trabalhar.
comecei a trabalhar, trabalhei na primeira hora, inclusive um albergue. Na época, a gente chamava de albergue, acho que era ali nos fundos do hospital ali. Era uma obra da prefeitura, mas eu trabalhei com a equipe terceirizada, né? Que era o seu Beto, que foi o meu patrão na época, né? E aí eu trabalhei alguns dias ali, né, de servente pedreiro. Comecei trabalhando de servente pedreiro, passei a trabalhar já depois forrando, e depois acabou que trabalhei na pintura do prédio. E quando eu saí dali, já, vamos dizer assim, quando estava terminando aquela obra, eu já estava pegando pintura para trabalhar por conta, né? Bacana. Então, assim... Foi se desenvolvendo. Exatamente. Uma história de simplicidade, de trabalho. Perfeito. Que foi acontecendo. Maravilha. Eu quero só deixar um salve aqui, Andrei, para os nossos patrocinadores. Lembrando que a gente consegue levar conteúdo, a gente está tentando fazer algo diferente para você, porque a gente tem parceria muito forte dos nossos patrocinadores, a Tecnoprime, a HF Cuias, Forma Física Academia. E a parceria da Nativa FM, juntos e misturados. Então, gente, essas empresas acreditam no nosso trabalho, que a gente possa dar continuidade a essa nossa ideia do nosso podcast, que é mais um conteúdo digital para você, um bate-papo, um diálogo. Claudinho, a gente passou brevemente, contou, resumiu. Eu acho que até, se tu me permite, por exemplo, eu Claro. também trabalhei na oficina de chapeamento e pintura. Eu tinha um Fusca, eu chamava ele de Herb. E ele começou a furar os paralamas ali, né? E aí eu procurei uma oficina. Sabe bem, né? É complicado, né? É complicado, né? Cara, era valente pro barro, horrores, né? O meu Fuquinha, meu Fusca. Mas ele começou a furar o paralama ali, e aí eu busquei um chapista, né, para fazer. E o seu Neri Duarte de Oliveira, meu amigo particular até hoje. Mas até então eu não conhecia ele, né? E ele disse assim, cara, eu estou sem ajudante, até poderia pegar o teu carro para fazer, mas eu estou sem ajudante. De repente, se tu tiver alguém para me indicar, ou se tu pode pegar comigo, eu faço o serviço para ti. E aí eu disse, legal, já vou aprender alguma coisa. E aí o Ney... Que idade tu tinha, Claudinho? Acho que uns 25, 26 anos. E aí eu fiquei ali com o seu Neri já para fazer a chapa, a lata do Fusca. E aí ele já, quando terminou uma lata do Fusca, já me convidou para ficar trabalhando com ele na oficina. Daí eu trabalhei um tempo na oficina com ele ali, né? E depois, como eu te disse, estava ali com pinturas de prédio, né? E casas, enfim. E depois eu pintou a oportunidade, fazendo uma entrevista para trabalhar como vigilante no Banco do Brasil, né? E assim foi. Aí eu fui entrevistado e fiz o curso em Porto Alegre. Passei e vim e onde fui colega do Luiz Carlos, uma grande figura, um irmão que eu tenho. Aí tive 3 anos e meio como vigilante no Banco do Brasil. Foi uma experiência também muito positiva, né? Onde se lidava com muita gente mas nunca perdi minhas origens, né? Final de semana ia para fora lidar com os bichos. Final de semana botava o Fuca no barco. Exato, final de semana botava o Fusca no barco, né? Exatamente. Que cor era o Fuca? Amarelo. Eu ia dizer que era azul. Era amarelo, cara, era amarelo. Certamente, esse acesso ao número de pessoas que transitavam no banco te deu uma condição, uma visibilidade que as pessoas conhecessem o Claudinho e te tornou uma figura forte dentro da política. Acredito que essa oportunidade que tu recebeu no banco, da entrevista que tu fez, e esse novo emprego que tu acabou exercendo, te deu a condição de conhecer mais pessoas? Perfeitamente, Skank. Assim, eu, ao ir para trabalhar no banco, né, o vigilante, ele é o cartão de visita. Ao mesmo tempo que ele faz a segurança da agência, ele é o cartão de visitas, né? Exatamente. E me proporcionou conhecer uma gama muito maior de pessoas, né? E assim, eu sempre observava, e eu observo até hoje, isso inclusive é uma coisa que a gente cobra hoje. Às vezes as pessoas chegam do interior com uma dificuldade até de conversar, com vergonha, encabulados, às vezes, né? Então eu procurava proporcionar assim, que aquela pessoa se sentisse o mais à vontade possível, né? Para que pudesse ser atendida a contento, vamos dizer assim, e que saísse dali melhor do que tinha chegado, entende? O carinho, a atenção, que eu acho que as pessoas são carentes disso e nós temos que entender. Eu acredito que isso tenha te dado respaldo para te lançar candidato pela primeira vez? Acredito que sim. Eu gostava de política, mas nunca pensei em ser político. Tá? E apaixonado pela história do meu partido. A história do MDB, a história
é uma história muito bonita. Eu costumo dizer que o meu partido, a nível nacional, foi tomado por mercenários. Um determinado momento lá foi tomado por mercenários que deixaram a história, a verdadeira história do MDB de lado e passaram a brigar por interesses próprios, né? Ou individuais, que não da coletividade. Mas o meu partido, a nível âmbito municipal, tem uma história muito bonita. Eu costumo dizer que tem passado e tem futuro, né? E hoje, felizmente, a gente está à frente do Poder Executivo aí, e o nosso maior desejo é transformar tudo que for possível para melhor, entende? E isso, construindo isso com todas as pessoas. Bom, deixa eu só fazer uma ressalva. Então, galera, é o seguinte, ó, nós estamos hoje, a gente está gravando o nosso podcast dia 28, um dos dias mais frios do ano, tá frio, nevou já em Piratini, agora uma chuva caindo, fria pra caramba, por isso mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade do Claudinho, que mesmo com esse frio todo, tá aqui com a gente, batendo esse papo. Claudinho, tu te lançou candidato que ano? Primeira vez como vereador. Em 2000, assim, até para essa história, eu participava, eu já era afiliado ao partido, eu volto a dizer, mas sem intenção de concorrer, a intenção de colaborar e tal. E ocorreu que numa eleição anterior, um determinado candidato a vereador, me procurou para que eu trabalhasse para ele. Vamos nos teus vizinhos, vamos lá e tal. E isso aconteceu, e eu fiz isso de bom grado, fui lá por acreditar, né, na pessoa. E isso me causou até uma certa... Eu passei a conhecer uma coisa que eu até então não tinha. Eu cheguei na casa de alguns vizinhos, estou aqui com esse rapaz, é um amigo, assim, tal. E as pessoas começaram E aí o candidato dizia assim, olha, qualquer coisa vocês precisem, fale com o Claudinho, que está aqui perto de vocês, é vizinho e tal. E eu deixei que isso acontecesse, tá? Eu deixei que isso acontecesse, na boa. Só que o período pós-eleição, o candidato se elegeu, foi muito bem votado. E aí houve, de certa forma, um certo distanciamento, né? E as pessoas continuavam, tinha um problema lá, sabe? E aí, Claudinho? Começaram a te cobrar. Exatamente. E eu passei, então, muitas vezes eu procurava o vereador, e a gente conversava, não ficava bem resolvido aquilo, que eu precisava levar uma resposta para aquelas pessoas que tinham confiado. Porque, na verdade, as pessoas não votaram nele, votaram em ti. Exato, porque o pedido era meu. Receptividade, né, que fala. Exatamente. As pessoas acabaram te colocando na obrigação de na verdade, tu ser o cara que foi eleito delas. Né? Exatamente. E isso, então, fez que algumas vezes até eu procurasse o prefeito, na época, o prefeito Paulo Borges. Mas, e aí, nesse meio tempo que eu passei a ser vigilante do banco, e aí, quando começou a aproximar o próximo pleito, eu fui procurado de novo por esse candidato. E aí eu não tinha mais a intenção de... Por exemplo, eu estava já, vamos dizer assim, já morando na cidade, já não estava mais com aquela graça. Eu pensei assim, eu agora tenho menos tempo para ir lá, eu vou estar horário de expediente, eu vou estar aqui, como é que eu vou estar lá procurando o prefeito? Enfim, né, eu comecei a pensar isso, não, eu não vou me envolver. E aí tem uma participação muito interessante do Luiz Carlos. O Luiz Carlos, meu irmão, um dia falou, mas como é que vocês querem que o Claudinho ajude vocês se ele vai ser candidato? Brincando. Né? Brincando, né? E aí surgiu uma brincadeira. Que, mas não, não é assim e tal. E que eu não faria 50 votos. Né? Isso não é fácil, falo que não é. Mas mesmo assim, eu não tinha dinheiro para concorrer, eu não sabia falar em público. Até hoje eu não sei, mas a gente, vamos dizer assim, arranha, vamos dizer assim, né? E como é que eu vou dizer? Então, eu estava indo embora e o doutor Marcelão ali, na veterinária, eu estava com a minha viandinha. Dizia, aí, te candidato e não avisa os amigos. Como assim? Aí cheguei ali. Não, tu é candidato, não sei o que tem. Diz, olha, e eu digo, não, mas não tem nada. Mas por quê? Já tens o meu apoio. E o finado Télio dos Passos estava ali. Diz, olha, guri, já até jogaram aí uma galinhada, não sei o que tem. Eu não sei se te elege, mas de 300 votos não baixa. E já jogamos isso, não sei o que tem e tal. E aí ficou aquela coisinha. Tive a felicidade já de passar na convenção. E aí veio a eleição também. Já fui eleito na primeira, fiz 483 votos na minha primeira eleição. E uma coisa que
interessante também, que isso a gente já está sempre aprendendo, eu não pedia voto. Né? Eu me colocava como candidato, né? Mas eu não pedia o voto. E a gente ficava meio assim, né? Sim. E aí também uma pessoa que eu até faço questão de citar o nome dele, porque o seu Maurício Coelho é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Não só por ele ser meu amigo, mas por o que ele passa, para as pessoas. E o seu Maurício chegou para mim e disse, o dia nós vinha chegando também uma tarde fria, a coisa mais séria. Nós chegamos no bar, e aí vem aquela coisa candidata, aí os caras já de vereda, assim como diz o outro, de vereda no palavrear Galdério. Disse, Claudinho, mas não adianta, para de bobear. Tu não te elege. Só aqui fulano já teve 2 vezes, ciclano já teve 3. Enquanto os caras estão fazendo campanha, tu está lá encerrado no banco. E aí o seu Maurício chega para mim e diz assim, pois é, Claudinho, eu também acho isso. Eu até faço 2 eleições que eu não voto. Que eu não voto para vereador. Tive uma decepção, um candidato, e eu faço 2 eleições que eu não voto. Mas se tu for candidato, eu vou votar em ti. Só que o conselho que eu vou te dar é para que tu desista. Porque realmente eu estou achando que tu não te elege. E outra, tu é um guri bueno, foi a palavra que ele usou. E eu não quero ver falar, se tu te elege, eu não quero ver as pessoas falarem mal de ti. Eu digo, mas por que falar mal de mim, seu Maurício? Tia, tu é um cara bueno, mas a política costuma corromper os homens. E eu fiquei atento àquilo que ele me disse. E parei um pouquinho e pensei, seu Maurício, desistir eu não posso mais. Já dei a palavra. Porque tem várias pessoas que já disseram que iam me apoiar, brilharam o olho e disseram que iam me apoiar, e estão apoiando porque acreditam em mim. Então, o que eu tenho que fazer agora, dentro do que é lícito, é o maior empenho para trabalhar, para ser eleito e para representar essas pessoas da melhor forma possível. Muito bem, gente. Então, estamos no nosso podcast, nosso bate-papo virtual para a galera que acompanha o Juntos e Misturados na internet. Cara, vamos aproveitar e falar do nosso patrocinador que nos deu um presente, o Douglas e Andrei. Nos deu um presente para presentear o nosso Claudinho, convidado. Olha só, um dos nossos patrocinadores, mais novos patrocinadores, HF Cuias, deixou aqui um presente para ti. Espero Muito que tu obrigado. goste. Pessoal, quem quer cuia personalizada, pezinho para cuia personalizada, entra ali no Instagram do HF Cuias, tá? Tenho certeza que, ó, material de primeira, né? Como vocês podem ver aí, o Claudinho já vai poder aproveitar o presente dele hoje, né? O Claudinho é pouco gaúcho, né? Ele gostou? Olha só. Personalizado, muito legal. Obrigado. Juntos misturados e tudo. Muito legal, muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo presente, muito obrigado. Maravilha. Pelo carinho. Então, é isso aí. As empresas que apoiam o nosso trabalho acreditam aí no nosso projeto. Muito obrigado a todas elas. Mais uma vez, vamos repetir a Tecnoprime, que é uma empresa aí que começou esse ano e está revolucionando o mercado de utensílios de telefone, e a Forma Física Academia, que é um espaço que gera saúde e qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado. Então, agora eu quero passar, Claudinho, eu vou te fazer uma pergunta direta. O que te levou a sair da política? Porque tu ficou 4 anos exercendo mandato e aí tu resolveu não concorrer mais. Perfeito. Assim, ó, eu tive a felicidade de ser eleito todas as vezes que concorri, durante 4 mandatos. Tinha uma eleição, acredito que tinha uma eleição tranquila, mas eu, olhando para fora, vamos dizer assim, bom, eu estou aqui, as minhas ideias já estão, digamos assim, já foram postas em prática, eu vou abrir espaço para novas ideias. E porque a gente vamos dizer assim, vamos ser realistas. Tanto é que, em geral, se mais reelege do que mesmo elege novos, né? E eu não recrimino quem concorre sempre, porque acho interessante também, acho que até é uma forma de... são pensares diferentes, né? Eu achei que deveria abrir esse espaço, né? Mas eu admiro aqueles que concorrem, que têm essa dedicação e que acreditam que devem estar sempre ali, porque não é fácil passar por as urnas. Não é fácil passar por as urnas. Né? É pesado. Mas eu entendi dessa forma, que vou fazer isso. Né? Vou abrir espaço para novas ideias. Tive uma atuação, eu fui oposição, mas sempre fui uma oposição consciente, jamais uma oposição sistemática. Com a devida responsabilidade, né?
todos aqueles projetos que iam trazer algum benefício para a comunidade, eu não só votava favorável, como ajudava para que ele fosse posto em prática o mais breve possível, né? E eu sempre fiz essa oposição. Acho que a oposição é saudável, mas tem que ser uma oposição consciente, jamais oposição sistemática. E deixa eu tocar no aspecto, então. Como representação do MDB, como tu te coloca, o que levou o MDB a ficar tanto tempo longe do poder? Foram 20 anos? 20 anos longe do poder. Por que isso aconteceu? O que tu acha que aconteceu com o MDB nesse período e nesse processo? Olha, é algo talvez não tão fácil de explicar, mas eu tive nesse processo também, que a minha primeira eleição foi quando o MDB, a minha primeira eleição, o MDB era a situação, e quando eu concorri, o MDB perdeu a eleição na majoritária. Todo tempo oposição. Todo tempo oposição. E eu acho que, em primeiro momento, nós queríamos até uma certa euforia que o MDB voltaria na próxima. Aquela coisa, se criou uma expectativa ali, não por mim, eu entendia que nós não alcançaríamos, achava que não, mas trabalhei ali. E a gente foi, o MDB contra uma coligação de 7 partidos, né, e várias lideranças, né, e também com o intuito de mostrar novas ideias, novos rumos, aproximação com outros partidos, buscando uma aliança, enfim, vamos dizer assim. Pois isso era uma coisa que se contestava muito, se dizia, e se tu me permite, se eu estiver errado, tu também pode me corrigir, que o MDB sempre foi um partido muito fechado. E diziam até que o antigo PMDB, que hoje é MDB, até um partido de certa forma elitizado. Isso é assim, uma coisa puramente criada, porque não, na verdade não é. Bom, vocês olhem para mim, nem tem mais simples que eu sou grosso que nem dedo destroncado, como diz o outro, né? Sim. E a simplicidade é enorme, não só Mas minha. Mas entende que se criou isso? Sim, entendo. Exatamente. O que a gente está falando aqui isso, algo que se... Uma coisa dita assim várias vezes acaba se tornando verdade. Isso faz parte da política. Foi dito isso muitas vezes por muitos militantes adversários, e se criou isso. E aí só que se mostrava uma parte, digamos assim, do MDB um pouco mais elite, que na verdade nós não temos essa elite em partido nenhum aqui, vamos ser realistas, né? Eu não vejo isso, pelo menos, né? A gente tem uma simplicidade muito grande, mas isso se criou, o MDB é partido de elite, na verdade não é. Tá. Assim, Claudinho, a gente estava conversando e tu disse que todo o teu mandato de vereador, todos os teus mandatos de vereador, tu fosse oposição. Agora, tu sendo a atual situação do município, como que tu vê a oposição? Tu tem, tu já sofreu algum ataque? Não estou dizendo falar mal, coisa assim, mas como tu vê o pessoal que quer achar os teus erros? Tu lida bem com essa situação? Como é que está sendo para ti? Muito bem, até acho que interessante a tua pergunta, porque na verdade eu vou na Câmara ali, me sinto em casa, né? E vou te dizer, para ser bem sincero, eu acho que até a oposição está até ajudando, porque vai para lá e fala o que tu vai lá e corrige, de certa forma ajuda. Muitas vezes acho que até nem precisaria ser da forma com que é, mas enfim, cada um faz a forma que entende melhor. Então a gente tem um trânsito tranquilo, vamos dizer assim, né? A única coisa que vou dizer que pode prejudicar um pouquinho, às vezes, é trancar a pauta. Né? Se fala muito na velha política e na nova política. Tu consegue ter um discernimento, uma diferenciação do que é velha política ou nova política, ou isso é só um enquadramento que foi colocado, enfim? Eu não consigo ver, assim... Velha e nova? Exatamente. Até porque, assim, aí me baseando por mim, assim, eu faço política com naturalidade e com simplicidade, tu entende? Eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que, mas sonhar com o pé no chão, principalmente quem está no Poder Executivo, porque ele não pode criar uma falsa expectativa. Ele tem que criar expectativa, mas ele tem que criar expectativas, coisas que possam, projetos exequíveis, vamos dizer assim. Como, né? Tu vê essa pouca aceitação, ou essa rejeição? Na verdade, eu vejo isso com muita preocupação. Porque se tu não te envolve na política, a política te envolve. Ou seja, tu não quer, muitas vezes não quero nem ir votar. Não vou escolher o meu representante. Quer dizer, que aí tu não pode, teoricamente, não pode nem te queixar, nem reclamar.
né? Eu entendo quando muitas pessoas, às vezes, acabam se afastando, porque se afastando do cargo eletivo, ou seja, em função de ser marginalizado. Mas eu digo para vocês, algumas vezes, Andrei, eu fui questionado assim, tu não tem vergonha de ser político? Não, nunca tive vergonha de ser político, porque eu sou honesto. E ser honesto isso não é obrigação. Né? É obrigação, seja político ou não. Né? Eu acredito assim, eu não sou religioso, mas acredito muito em Deus. Né? E eu acredito que tudo que a gente faz tem que se fazer com boa intenção. Né? Então, o que aquilo que não quer para ti, tu não pode querer para o outro. O pouco envolvimento das pessoas na política faz com que a política atinja esse nível de corrupção que a gente vê hoje, porque as pessoas se desgostaram tanto, e eu acho que um dos trabalhos que a gente tem a fazer, né, Andrei, é falar sobre política para que as pessoas se insiram mais. Até porque, de nós dois, o pessoal sabe, o Skank é o cara que gosta da política, eu sou o cara que não entendo de política. Mas a gente eu não entro muito no mérito. No mérito da questão. Né? Só que é bom a gente trocar essa ideia com o pessoal que entende de política, até para pessoas que nem eu, que não é do meio da política, não se envolve tanto com a política, começar a tirar aquela ideia de dizer assim, não, política é tudo igual. Tudo. Né? Eu venho em relação às redes sociais. Eu vejo com preocupação isso. A rede social, sim. Por quê? Ali nas redes sociais é muito fácil, parece que se tornou muito fácil tu agredir as pessoas. Não tem filtro, né? Exatamente, a agressão não é bom nunca. Não é bom nunca. As pessoas se xingam com muita facilidade, falam coisas, escrevem coisas que não deveriam. E aí vem aquilo que eu disse lá no início. Aquilo que a gente não quer para a gente, não vamos fazer para o outro. Vamos ser mais humanos. Vamos pensar, eu posso ser inimigo do Andrei, mas eu não posso querer o mal dele. Né? Somos essas pessoas aqui. Se Deus nos criou, nos deu essa capacidade de nós raciocinarmos, vamos usar isso para o bem. Isso. Mas agora eu quero passar, porque senão a gente vai até amanhã de manhã. Claudinho, vamos passar a falar um pouquinho da campanha, né? Dessa campanha de 2020, que foi a campanha mais diferente da história, né? Diferente. A gente em meio de uma pandemia, o Claudinho, que é muito do cumprimento, do bom dia, do boa tarde, do abraço, do aperto de mão, teve que fazer uma campanha de distanciamento das pessoas. Foi muito difícil, cara. Muito difícil, assim, ó. Eu uso muito, eu observo muitas pessoas, principalmente eu observar que roupa tu está vestindo, eu observo a expressão facial das pessoas. Tá? Isso é característica minha. Vejo se o cara está bem. Muitas vezes até acho que o cara, eu vou lá e pergunto o que está acontecendo, posso ajudar. E outra expressão que eu uso muito é a expressão corporal. Eu sou do contato físico, do abraço, aquela coisa. Né? Isso é da minha natureza. Né? Cara, e eu te deparo com uma campanha onde tu vê um companheiro às vezes vem vibrando com uma coisa, tu não poder apertar a mão do cara, tia. Não poder dar um abraço, que coisa difícil. Mas a gente teve que se reinventar. Né? E aí, eu até inventei um abraço, fazia só assim para pelo menos, né? A pessoa se sentir abraçada. Se sentir abraçada, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Complicado. Uma campanha totalmente difícil, a gente preocupado, né, com a situação, e ao mesmo tempo, como a campanha está andando. Como é que tu fica parado? Quer dizer, tomando todos os cuidados, mas tu viu os outros candidatos fazendo, tu tem que trabalhar, enfim. Mas é muito difícil, porque muitas vezes tu fica assim, mas será que a gente está fazendo certo? Será que eu não vou estar botando a vida de ninguém em risco? Né? Então, isso foi um período muito difícil. E uma coisa assim, ó, eu compus a chapa com o Márcio, que é uma grande figura. Quero te perguntar uma coisa sobre isso. Mas... Exato, assim, ó, porque o Márcio, muito enérgico, e muita energia, não para, assim, aquela... Direto e na campanha era assim, vamos, e a gente tinha esse cuidado, mas será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Então, assim, foi que a gente definiu, assim, olha, vamos mais um para cada lado, porque a gente percebeu que a gente estava, de fato, a gente estava falando a mesma língua, né? Porque a gente conversou muito antes de fazer a composição da chapa, né? A gente conversou muito. Tu te identifica com um perfil parecido, diferente do Márcio? Eu estou te falando de perfil. Como que tu te identifica com o Márcio Porto? Eu tenho o Márcio é meu amigo particular, tenho uma grande admiração por ele, e tenho dito para ele, gosto de até que fique registrado isso, tenho dito para ele, até porque às vezes o cara precisa ser...
Eu fui vereador 16 anos, nunca vi um prefeito com tanta disposição, a vontade que as coisas dê certo. Eu, na condição de eleitor, né, fico contente de ver um prefeito dedicado da forma com que ele se dedica para a coisa pública, tu entende? Nesse Ele sentido. usou uma frase na campanha, Claudinho, que diz assim, Piratini, porque acredito, se eu estiver errado, tu também me corrige. O Márcio não tinha experiência política. Sim. Não era uma pessoa expressiva publicamente, politicamente. Concorda comigo? Ou tô Concordo. falando... Não, concordo. Politicamente Sim, não era uma pessoa que tinha uma expressão política. Então, é um reconhecido como um grande empresário. Mas, politicamente falando, ninguém conhecia a capacidade que ele tinha ou não de exercer essa questão. Sim. A pessoa política da composição era tu, tá? O político da questão era tu. E na campanha, o Márcio usou a frase que Piratini ia ter, se eleito fosse, 2 prefeitos. O Claudinho não seria vice-prefeito, o Claudinho seria prefeito como o Márcio é prefeito. E a gente sabe que em algumas questões, em algumas gestões públicas aí, o vice-prefeito tem uma atuação pequena. E dá muito atrito. Eu vou te perguntar honestamente, tu te sente prefeito de Piratini, assim como foi a frase utilizada, ou tu faz mais a parte de resguardo? Não, digamos assim, nós conversamos bastante. Né? Eu estou te falando por causa da frase. Perfeito. Não, sim, não, perfeitamente. E eu sei, sempre soube que 2 prefeitos naturalmente não pode, porque quem assina é ele, né? Mas inclusive, nesse curto espaço de tempo, já fiquei e respondi como prefeito, já assinando vários documentos também. Então, existe uma confiança muito grande entre nós. Logicamente que a gente diverge às vezes. Isso é natural. Eu estaria sendo demagogo se dissesse, não, não. Muitas vezes se diverge. E até de o cara ficar meio assim, né? Mas uma das coisas que eu disse para ele, né, Márcio, eu sou teu amigo, te admiro, a forma com que ele conduz os negócios e faz com que as coisas aconteçam. Mas eu não quero deixar de ser teu amigo, porque muitas vezes a gente presenciou, eu presenciei, né, os componentes do chapa, o prefeito e vice, passava a eleição, havia um rompimento. Exatamente. Né? Vamos ver assim. Não só aqui, mas em outros lugares. Eu digo, eu não quero deixar de ser teu amigo, cara, porque eu acho o maior vínculo que as pessoas podem ter é a amizade. Adianta, por exemplo, tu chegar para a tua filha agora, por exemplo, tem a tua filha, se ela não for tua amiga, não adianta. Né? Não é verdade? Então, acho que assim, existe uma relação de amizade e de respeito. Perfeito. Né? Então, eu disse, nós vamos ter que amadurecer muito isso, Márcio, para que a gente não venha a brigar, porque pode ocorrer. Porque acontece. Daqui a pouco a convivência também. A formatação do governo, que foi feito agora, e vou tocar nesse aspecto, a tua participação nas escolhas dos cargos, nas escolhas das demandas, ela foi complementar ou ela foi contundente? Como que foi distribuir isso? Qual foi a participação do partido? Qual foi a participação dos vereadores? Até para que a gente entenda como é feito. Essa pergunta que eu estou te fazendo tem o intuito também de que as pessoas compreendam como que é formado um governo. Perfeito. Como que é formado quando tu é... Eu volto a dizer que, embora o Márcio dissesse que Piratini teria dois prefeitos, e eu me sinto como tal, porque tenho total confiança nele, né? Então, assim, se a gente, né? Mas eu também tenho que entender que eu não posso, toda decisão que o cara toma, vou botar isso aqui, tu chega lá, não é aqui que eu... Aí não vai haver um governo, né? Sim. Então eu tenho que ter o devido respeito, então eu tenho que conhecer o meu lugar, vamos dizer assim, né? E até para que esse respeito. Então, muitas vezes, quando eu vejo a peça, tá lá. Eu não posso chegar... Né? Então, a gente tem procurado o quê? Dialogar mais para ver se a gente, de fato, vai trocar essa peça que vai para aqui. A gente tem aprimorado no andar da administração. Não é fácil, né? Não é fácil. Porque muitas vezes tu acha que tem que ser de uma forma e ele pode achar de outra. Porque embora a gente pense parecido, mas não pensa igual. Ninguém pensa igual. Então eu sei que quem está assinando, quem é ele, existe esse respeito da minha pessoa para com ele e da dele para comigo. Então, assim, o que eu vendo isso? Bom, eu fiz algumas indicações, né,
a gente ponderou, mas a maior parte das nomeações, das pessoas indicadas, foi por ele mesmo. Sim, em Claudinho, assim, ó, tipo, que nem a gente estava falando entre estar no poder, estar fora do poder, tal. Vocês estão trabalhando, né? A gente vê que vocês estão trabalhando e aí tu tem a tua obrigação como vice, o Márcio tem a obrigação dele como prefeito e tal, e vocês estão numa linha de raciocínio do governo, né? Vamos dizer que vamos chegar no final do mandato de vocês acreditam que fizeram tudo certinho, fizeram tudo como tinha que ter feito, serve assim, a gente fez o melhor e a gente consegue continuar. Se caso vocês não se reelegessem, tu ficaria frustrado como político, como figura política ali, como vice-prefeito, tendo feito tudo certinho, assim, dizendo assim, acreditando que fez tudo certo? É uma pergunta difícil de responder, sabe? Porque eu acho que não. Eu fui vereador, eu optei por não concorrer mais para dar novas ideias. Sim. Eu acho que se isso ocorrer, por exemplo, porque hoje nem eu nem o Márcio somos candidatos, a gente está não, eu te falo porque tu não perdeu a eleição até hoje. Perfeito, Não, felizmente. É por isso que eu disse que é difícil de responder. Porque não passou pela... Exatamente, Eu, quando passei por as urnas, felizmente, sempre fui contemplado com a vitória, né? Mas por isso que eu fiquei disse que é difícil de responder. Mas acredito que não ficaria frustrado, porque é o seguinte, aí vem um momento de tu entender que tu não correspondeu aquilo que tu imaginava. Sim. Não correspondeu aos anseios da comunidade, né? Acho que seria por aí. Eu seria, como tu vai dizer assim, frustrante, realmente tu não conseguir botar nada do que tu pretende fazer em prática, tu entende? Isso sim, acho que esse seria a maior frustração. Ô Douglas, eu vou pedir, o Douglas passou... Cara, faça a pergunta aqui. Bom, vou fazer a pergunta por detrás das câmeras, então. A atual presidência da Câmara apresentou um projeto na Câmara de Vereadores que cria emendas parlamentares para os vereadores. Algo que já é comum na Câmara dos Deputados, no país e para o Senado também. Tu já foi vereador por 16 anos, agora está no Executivo. Tem a visão do impacto que essas emendas teriam, tanto como vereador, como pelo Executivo. Qual é a tua visão hoje? Tu consegue notar que há um contraste dentro dessas duas propostas e dentro da visão do Executivo, seguindo essas emendas, como vereador, propondo elas? Isso é muito pertinente a tua pergunta. E eu vou te dizer assim, de coração. Digo olhando para as câmeras. Aí vem até... Vocês questionaram, porque eu deixei de ser vereador, porque quis. Eu optei por não concorrer. Sim. Agora vocês me dizem, o deputado que tem direito a emendas, você vai votar... Aí o Andrei se candidata a deputado. Nós vamos votar no deputado que lá está, que destinou vários recursos para aquele município? Ou vamos votar no Andrei, que ainda não teve essa oportunidade? Isso é justo? Vocês acham que isso é justo? Até para o processo eleitoral? Posso dar uma opinião? Mas é claro... Então agora eu vou ser opinativo, Douglas, não vou ser jornalista. O jornalista, quem tem... É uma opinião pessoal, depois até... Eu acho o seguinte, cara, que essa questão de emenda é muito complicada, é muito complexa, porque faz com que as pessoas leiam um recurso que foi mandado, que não é aí parece que o deputado mandou um recurso para cá, isso. E às vezes as pessoas deixam de olhar o que ela votou. Exatamente, isso. É uma migalha, cara. Às vezes assim, tu tem 16 milhões, Douglas, mas acho que é algo de 16 milhões. Aí tu destina um recurso de 100, 200 mil, e aí diz, fez pelo município. E muitas vezes é aquela migalha que faz com que as pessoas tendenciem o voto. E aí tu não fica analisando. Porque o mais importante para mim, cara, é a votação, é no que tu votou ou não. Então, até dei uma opinião que não era essa a intenção. Eu acho isso muito complexo, muito complicado, com relação a emendas, assim, nesse sentido. Perfeito. Inclusive, aí podem dizer assim, e é para ser esclarecedor, mas vocês estão... e registro, inclusive, quando recebem... Sim, ela é uma prática utilizada. Então, assim, nós também não podemos dizer assim, não podemos penalizar o nosso município, porque esse é o sistema a nível na esfera federal, né? Mas eu particularmente não concordo, porque, na verdade, isso é uma forma, como o Skank se referiu, é uma forma de vamos dizer assim, de tapar o voto do representante.
muitas vezes não se sabe como é que ele representa, como é que ele votou nos projetos que eram de interesse da nação, mas porque chega aqui na hora de fazer campanha, o deputado destinou tanto para o teu município. E aí tu acaba votando porque a comunidade vota porque o deputado destinou recursos para a tua região. E que é importante, tu precisa de dinheiro. Mas é uma forma que eu considero, é quase que uma compra de voto legalizada. Exatamente. Vamos falar abertamente. Então, porque tu vai dizer assim, eu também não posso dizer, eu não posso penalizar a nossa comunidade, dizer assim, não vamos receber emenda. Não, precisamos dela. E precisamos, isso existe. Mas aí eu vou vir especificamente para a pergunta que tu me fizeste. Vamos dizer assim, eu já te dei a minha opinião em relação ao que eu acho a nível nacional. Acho que não deveria ser assim. Que agora a gente já está passando para o final do nosso papo, do nosso diálogo. A gente pretende fazer aí uma coisa enxuta de 1 hora de conversa. E agora, cara, eu vou passar aqui para conversar contigo sobre... A gente falou sobre a questão da formatação do governo, da tua opinião com essa questão das emendas. Tá. A tua expectativa para esse governo que já está aí com 7 meses e tal, ela está positiva, tu falou algumas questões que tá os entraves e tal. E a tua expectativa política, se tu consegue responder isso agora, ou tu quer dar essa resposta mais adiante, tu tem pretensões futuras políticas? Porque o Márcio Porto, em campanha, disse que seria, se eleito fosse, cumpriria uma gestão. Mas daqui a pouco isso pode mudar, né? Sim. É natural, a gente não está aqui para questionar, mas é uma coisa que ele colocou em campanha. E o que tu acha? Tu está, nesses primeiros 7 meses, cumprindo com a expectativa desejada, tem muita coisa por se fazer que vocês querem transformar, e politicamente falando, o Claudinho tem a possibilidade de retornar? Ou o Márcio também? É muito oportuna a tua pergunta, e eu acho que até poderá ser bastante esclarecedor. Eu sempre eu honrei os meus mandatos de vereador como se num ciclo completo, que nem agora, por exemplo. Nós fomos eleitos de 2020 a 2024. Assim, nós temos que trabalhar com a mesma intensidade até o último dia do nosso mandato. E de fato, nós não conversamos a respeito vai para a reeleição, não vai para a reeleição. Não se pensa nisso. O compromisso que nós temos com a comunidade é deixar o nosso melhor. Vamos, e talvez até, né, buscar que seja, assim fosse, que a comunidade esteja pedindo, chegar lá adiante e a comunidade esteja olha, realmente as coisas estão andando, tem que dar mais um tempo para esses caras, seja para mim, seja para o Márcio, enfim. Eu acho que, ou para qualquer outro que tenha o segmento, eu acho que é nesse sentido. Porque se vocês observarem, às vezes, ocorria muito, hoje já não tanto. Às vezes, cada administração, vocês procuravam até desfazer alguma coisa feita. Não, e tem que ser aquilo que vem funcionando, tu tem que procurar aprimorar. E aquilo que tu não vê funcionando de forma adequada é que tu tem que, de fato, mudar. Né? Então, isso, e a nossa intenção, a minha expectativa é muito grande. É muito grande, porque assim, existe uma dedicação muito grande da parte do Márcio, da minha parte, da nossa equipe e da comunidade. A da comunidade, eu vejo o brilho no olho das pessoas, que pelo menos veem que a gente está tentando fazer o melhor, entende, Andrei? E isso não é... E aí, quando eu digo que a gente está tentando fazer o melhor, não é pensando politicamente. Sim. É para cumprir o compromisso que a gente assumiu com as pessoas. Claudinho, eu quero aproveitar agora e falar dessa campanha de 2020. Eu fiz esta pergunta para o nosso convidado anterior, o Vitão, e vou fazer para você. Foi uma eleição com uma diferença de votos de 171 votos. A menor diferença da história de Piratini. E eu te pergunto, um partido grande como o MDB, que é um partido de... Acho que, se eu não me engano, é o partido que tem o maior número de filiados.
se esperava uma diferença maior, até pela ruptura que teve da coligação. O lado de lá foi rachado no meio. E o MDB sempre teve uma margem, um número de votos bastante expressivo. Se considerando isso, o número de votos do MDB pode ser considerada pequena ou não? E essa diferença de votos, de 171 votos, tu direciona ela a que fator? Na verdade, o Skank, claro que eu achava, eu costumo não errar muito diferença nas eleições, não sei até porquê, mas eu não costumo geralmente, mas nessa eu achei que a nossa margem seria maior, que a gente teria uma diferença maior, a gente ia ganhar com uma diferença maior. Eu sempre achei que nós ganharíamos a eleição, sabia que não era fácil, mas eu sempre senti isso, tá? Que nós iríamos ganhar a eleição, mas eu achava que era com uma margem um pouco maior. Né? E arrisco a dizer também que se a eleição durasse mais uns 15 dias aí, não sei se dava para nós, porque a máquina pública, isso, volto a dizer, quem está no poder exerce uma força a mais. Vamos ser bem realistas, né? A máquina pública trabalha junto para a situação, não é verdade? Então, intensificaram muito os trabalhos, né? Mas nós tínhamos um propósito, que era ganhar a eleição, e trabalhamos muito assim, ó. Cara, cada um que a gente conversava, cada um que tinha essa expectativa. E então, assim, tanto faz, assim, ó, eu costumo dizer assim, que a eleição se ganha por um voto, o resto é sobra. Né? Porque, na verdade, tu precisa de um para ganhar. Eu acho que ela foi uma campanha limpa, onde não houveram agressões, basicamente não houve agressões por parte dos candidatos. Até digo assim, ó, que acho que uma das mais limpas, as campanhas mais limpas que eu pude assistir, assim, foi mais no campo das ideias, né? Então, acho que... E serve para quê? Para que nós olhe para dentro de nós mesmos e veja assim, onde que a gente precisa melhorar, aonde que tudo que precisa ser feito, bom, a gente já sabe que ficou praticamente taco a taco, né? Tu acha que o PMDB perdeu força? Não, eu acho que não. Não? Acho que não. Nós só ganhamos a eleição porque o MDB é muito forte e nos deu essa sustentação. E aí, dado a nossa abertura para com os demais partidos, que nós tivemos votos de todos os partidos. São pessoas que acreditaram na possibilidade de uma mudança positiva, entende? Então, nós tivemos voto de todos os partidos. Vamos falar da eleição e vamos falar da nossa atualidade em relação à pandemia. E eu quero fazer uma pergunta para ti, sendo... eu não quero alfinetar, mas eu quero ser crítico ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Na época da campanha eleitoral, o pessoal andava na rua, vou citar bem aqui na parte do que teve, foi a entrevista dos candidatos, né, do que teve aqui, que o pessoal estava aqui na frente, independente de partido, eu não estou falando do partido, estou falando do povo, né, em relação à pandemia. Né? E eu ouvi, eu não sei, não me lembro de cabeça quem foi o candidato na época que falou que ele não pode controlar o povo de exercer o papel dele como cidadão, né, de querer ir lá e mostrar como é que é Direito de ir e vir. Não, o apoio político. Eu não me lembro se foi de vocês ou se foi de um partido contrário de vocês, não me lembro. Mas sábado passado, por exemplo, teve uma aglomeração no Palanque, né, e eu vi muita gente criticando. Né. O que tu acha que o governo, né, pode fazer em relação ao pessoal que está na rua? Agora a maioria está vacinado, né? Sim, um processo já do pessoal tá... Mas o que tu acha das restrições? O que tu acha das restrições? É isso que eu quero dizer. O pessoal na época da campanha política estava exercendo o direito dele como cidadão de fazer a campanha. E agora não estamos mais na campanha, mas eles estão na rua. Né? Então o político ele pode ir lá e dizer para o pessoal, vocês não podem estar aí? Ou o pessoal está na rua exercendo o direito dele de ir e vir? É pertinente a tua pergunta. E eu te digo o seguinte, aquele dia aqui na frente da rádio foi surpresa até para mim. Aí que eu te digo assim,
a ânsia da comunidade em ver a mudança era muito grande, talvez até por um segmento de 20 anos, o meu segmento de administração, né? Porque quando eu cheguei, eu parei, assim, aquele pessoal, tipo, e aí eu comecei a sentir, foi um estado de nervo, porque a gente, na verdade, começa a ver as pessoas ali, e daqui a pouco a gente foi tomado pela emoção. Né? Vamos ser realistas. Eu achei que o Márcio nem saiu tão bem no debate. Porém, tu chegar ali e ver aquela multidão que estava ali, te apoiando aquilo ali, assim, acho que a gente até acabou se excedendo, e nós fomos, inclusive, penalizados por aquilo, porque depois nós acabamos sofrendo algumas restrições que a gente não podia fazer, porque senão sob pena até de ser caçado, mas assim, naquele momento a gente não tinha como, por mais que a gente pedisse, gente, porque a gente saiu pedindo para acalmar, e o pessoal estava naquela agonia, é um momento de muita euforia, tu entende? Sim. Mas é muito delicado, assim, e que te faz até, inclusive, perder o sono. Não, eu te falo isso porque, que nem eu te falo, naquela época o pessoal estava na rua, né, e estava nessa função de exercer o direito e tal. E agora a gente já está vacinado, a gente já tem um questionamento, né, Andrei? É um questionamento que as pessoas fazem. Porque na época da política, a época da política tudo podia, e não estou falando de partido nem nada. Aí, época da política, tudo pode, estava aglomerado porque era política. E, o comércio fechou, eventos fecharam, as pessoas não podem estar na rua. Muito delicado. Eu vou usar um termo até bem, assim, para ilustrar o que eu penso a respeito disso. Tá? Vamos dizer assim, o Cláudio candidato, o Andrei candidato, o Skank candidato e o Douglas candidato. Beleza. Nós vamos partir todos daqui, tá? Nós estamos nessa linha de partida. E foi dada a partida. Se coloquem na condição de candidato. Muitas vezes a gente não posso ir porque vai. Aí tu olha para o lado, mas o fulano. Então, se tu não partir dessa linha aqui, tu não vai chegar. E aí eu preciso até parabenizar todos, juntamente com a nossa equipe, porque a gente procurava tomar os cuidados, mas na medida que tu vê, o Andrei está chegando, mas se eu ficar parado, eu não vou chegar lá. E eu tenho muitas pessoas que se comprometeram, que estão apostando em mim, então eu preciso fazer alguma coisa. Dentro do que é lícito, eu tenho que fazer para ganhar. Porque as pessoas estão acreditando em mim, eu botei o meu nome à disposição. Então foi uma eleição muito atípica e de muitas decisões a serem tomadas, tu entende? Então eu volto a dizer, vamos dizer assim, que nós que ganhamos a eleição, tivéssemos ficado lá parado e os outros trabalhando, nós não teríamos ganho a eleição, vocês concordam? Sim, talvez. Então, eu estou partindo do princípio. Exatamente. Bom, agora, eu acho, aí é uma posição particular, e nesse ponto até a gente diverge um pouco, eu e Márcio, ainda, um pouco assim, no campo das ideias. Eu acho que a gente está conseguindo alcançar um número maior de pessoas já imunizadas e tal, mas o risco ainda é muito iminente. E a gente só sente isso de verdade quando acontece com alguém muito próximo. Eu tive a infelicidade de praticamente morrer nos meus braços. Uma grande amiga, que é a Marlene. Cara, aí que eu fui conhecer o risco dessa doença. Porque assim, eu conversei com a Marlene, o Zé Assis me liga e diz assim, seu Cláudio, ele me chama assim, seu Cláudio, a Marlene me sentiu meio tonta, foi consultar, e não sei, então pode ser a doença essa. Eu, na mesma hora, fui até a casa da Marlene e conversei com ela e digo para vocês, na minha ignorância, eu achei ela muito bem. Não tinha febre, não estava com dor de cabeça, se alimentando. Aí, vamos tomar os remédios que o médico receitou, beleza, né? No dia seguinte, eu fui na casa dela de novo, ela estava praticamente da mesma forma. Aí até levamos ela no médico, que ela tinha consultado para ver. Não tinha febre, não tinha... voltou para casa. No terceiro dia, o meu irmão me ligou e disse assim, já soube da Marlene hoje? Eu digo, não, mas hoje de manhã o Zé Assis me passou uma mensagem que até foi trabalhar, que a Marlene passou bem, está bem. Ele foi trabalhar. E aí eles, pois é, mas eu liguei para ela agora, achei que ela com a respiração tão cansada.
Cara, eu estava vindo do terceiro, vinha passando no Cancelão, eu só cruzei e fui direto à casa dela. Eu cheguei na casa dela, ela já estava... A respiração muito curta, cara. E providenciamos imediatamente para levar ela para o hospital. E levamos ela para o hospital e ela não conseguiu mais. Então, assim, ó, e aí já tinha febre. Que o doutor Gustavo ainda foi feito o exame, que tinha sido uma nova variante, né, que surgiu. Aí, assim, tu vê, assim, cara, uma pessoa que estava bem. Então, assim, às vezes a gente não tem o devido conhecimento, a gente vê, o maior número de pessoas se salva, realmente, graças a Deus, né? Então, eu acho que a gente teria que ter um pouco mais de cautela ainda. Tu acha que existe um negacionismo para isso? Só que ninguém mais aguenta, né, Skank? Aí tu assim, ó, tu cuida nessa questão, e aí como é que fica a cabeça das pessoas? Porque ninguém mais aguenta complexo. isso. O que aumentou de pessoas com problemas de depressão, enfim, problemas psicológicos em função dessa... Então, eu te digo assim, que eu acho que praticamente não tem como mais segurar, até porque as pessoas estão se imunizando e estão se sentindo um pouco mais seguras, né? Eu, particularmente, acho que ainda deveríamos, aquelas pessoas que suportam isso ainda, psicologicamente suportam, deveriam ainda ter um pouco mais de cautela. Porque num lugar onde tu está respirando e falando alto perto das pessoas e tomando, o risco de contágio é muito maior, né? Então, acho que a gente está quase saindo dessa pandemia, acho que a gente deveria ter um pouco mais de cautela. Mas eu não tenho coragem mais de julgar ninguém, porque tem pessoas que não aguentam mais. E aí... como é que não aguento mais essa questão? E aí, quando assim, o poder público ele tem que fazer a parte dele, os fiscais têm que fazerem a parte dele, mas não, acho que tem que usar o bom senso sempre. É momento de usar o bom senso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Fui muito feliz. Não, eu acredito que deu para entender, sim. Deu para entender. E buscar o teu lado, aí tem dois lados. Tu colocou o teu lado político e tu colocou o teu lado lado humano, pessoal. né? Tem dois lados aí, e que são muito importantes. E é isso que a gente quer fazer, Claudinho. É humanizar a figura do político. Claro que tu tem uma responsabilidade pública, política muito grande. Mas aqui, quem está aqui é o Claudinho. É uma pessoa que tem família, que tem amigos. E quando eu fiz o bate-papo com o Vitão, eu também falei isso. Eu salientei isso. É importante que as pessoas entendam que por trás de um político existe um ser humano. Tu colocou um contexto complexo, né? Tu vivenciou uma situação que te abateu, que te fez perceber, mas também o teu lado político, público, sim, não político. Eu acabei, de certa forma, talvez até nem respondendo como deveria responder. Mas não, porque assim, a questão do... Eu particularmente, e isso, o comércio, no meu ponto de vista, ele nunca foi o motivo da propagação. Se a gente analisar o comércio das pessoas, aí eu vou mais longe um pouquinho, quando se começou a vacinar, quantas injustiças foram feitas? Por exemplo, assim, caminhoneiro, por exemplo, nada contra, bem pelo contrário, realmente os caminhões, se para o caminhão, imagina. Mas, eu vou dizer assim, e os caixas do supermercado não lidam com muito, mas não cruza muito mais, não tem muito mais contato com muito mais gente na volta do dia que os caixas do supermercado. É verdade. Tira os caixas do supermercado, o que vai ser também? Então, eu estou colocando assim, que se fazem injustiças, mas não é por injustiça. Por maldade. Tentando ver, Acertar. tu pensa no caminhoneiro, realmente, tu imagina para os caminhoneiros, e eles já têm uma exposição muito grande, né? Eu estou citando exemplos assim, sim. Né? É uma situação nova, no momento nenhum eu acho que foi errado, mas se tu pensar assim, né? E aí tu vai começar, e se a gente começar a pensar, mas daqui a pouco vai dizer assim, mas e o entregador de pizza? Mas não sei o que, vai vir outros tantos, né? Sim. Então, assim, se na verdade, então, o comércio, no meu ponto de vista, ele deveria ter tido algumas restrições, mas não ser sido fechado, tá entendendo? Na minha avaliação, por exemplo, esse fechamento que se fez, por exemplo, assim, tipo, antecipa um feriadão, assim, acabou se dando uma conotação de feriadão, na verdade. As pessoas estão cansadas daquilo. Eu vou sair, eu vou... Então, assim, às vezes, talvez se tivesse aumentado a restrição e não dado essa... teria sido diferente, né? E a gente, então, assim, mas tudo é aprendizado. Felizmente, essa pandemia, acho que está indo para o lado de calmar um pouco. Acho que ainda vai ceifar muitas vidas, isso é muito triste, né? Mas não pode parar tudo, né? Imagina assim, né? Quantas pessoas, quem vivia de eventos, por exemplo,
né? Agora, esses dias, por exemplo, a gente se depara com uma situação assim, uma família de três pessoas, tá? Trabalhadores, assim, diarista, tá? Sem carteira assinada, que até então pagavam aluguel, se mantinha tudo. Daqui a pouco, um Covid isolado em casa. O que é dessas pessoas, gente? Né? É complicado, né? Aí eu quero aproveitar para chamar a atenção, assim. Eu sei que até a intenção não é essa de vocês, mas assim, eu acho que vamos procurar olhar mais para aquilo que a gente tem. Bom, tem pessoas que o salário no final do mês está ali. Vamos usar melhor isso, mas vamos se queixar menos. Se a gente para e olha para o lado, tu pensa assim, o cara tem que voltar com o Covid, não tem uma sustentação, não tem alguém, o que ele faz? Se o cara tem um salário, se ele é concursado, ele tem, além de ter o plano de saúde, ele pode ficar em casa que ele vai ter o atestado, mas se o cara que não tem isso... Cara, eu vivi bem isso, né? Eu vivi bem isso, porque eu sou autônomo, o André é autônomo, a gente somos autônomos. O mês de abril, que foi o mês que eu fiquei 24 dias internado, né? As pessoas viveram isso comigo. Então, infelizmente, a minha renda, cara, a nossa renda, a gente tinha eventos e tal, eu não tenho, nós somos autônomos. Se a gente para de trabalhar, a gente não recebe, cara. Então é muito complicado, tem muita gente passando por muita necessidade. Foi bom tu tocar nesse aspecto, foi bom tu tocar nesse assunto. Isso dá para entender que é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, toda vez que a gente for falar, tem muitos pontos de vista. E o importante é a gente não brigar, não se ofender. Isso estava acontecendo, Claudinho. As pessoas com pensamentos diferentes não estavam entendendo, ouvindo umas outras. E é sempre atrito, porque tem vários aspectos a serem abordados. Tipo, se tu vai falar com o enfermeiro, como eu tive contato com o pessoal da área da saúde, o pessoal desesperado, velho, pedindo, cara, pelo amor de Deus, vamos restringir. Tu pede para as pessoas que do comércio, eu vou quebrar, eu vou passar fome. Então, nessa pandemia, ninguém ganha, cara. Exatamente. Todo mundo perde. Imagina, assim, ó. E aí vamos pro lado do comerciante, que tem ali, ele tem os boletos para pagar, ele tem os funcionários para pagar, ele tem o aluguel para pagar, e ele tem que se sustentar. E aí, tu imagina como isso é complicado, né? Então, assim, ó, eu busco mais como reflexão, tá? Porque eu também sou autônomo, vamos dizer assim, trabalho por conta, né? A gente tem que buscar, eu acho que eu sou um dos lutadores, tem que buscar a melhoria salarial, tem que se buscar, sim, tem que melhorar o salário de todas as classes. Mas vamos sempre olhar assim, ó, ao menos eu tenho como me programar. Eu sei que eu ganho 1.000, eu não posso gastar mais que 1.000, vou me programar para isso. E quem depende do evento, quem depende do ganhar o por dia lá, como é que fica? Então vamos. Eu acho que esse é um momento que a gente deve aproveitar para uma reflexão um pouco mais ampla. Vamos olhar para o nosso ser como o nosso semelhante, vamos se colocar no lugar dos outros também, né? Não, eu estou aí, e isso vem essa questão, e aí até me permito a fazer um pedido para as pessoas. Sejam mais, não julguem, muito menos pré-julguem ninguém. Né? Vamos buscar, e nessa questão política em si, vamos buscar sempre o debate das ideias, no campo das ideias. Né? Isso que faz a diferença. Sim, né? Com certeza. Porque quando a gente vê alguém, nem tu não conhece, sofreu um acidente, não é impactante, tu não queria que aquela pessoa... Sem dúvida. E às vezes tu, através de uma palavra escrita, tu acaba ofendendo, magoando, judiando dessa pessoa, que na verdade, tu não gostaria de fazer isso. Sim, perfeito. Cara, maravilha, gente. Vamos chegar ao final do nosso podcast, o final do nosso conteúdo, que foi rico pra caramba e eu tô adorando. Eu acho que. E aí, Andrei? Legal pra caramba. Claudinho, espero que você tenha gostado. Com certeza. Cara, eu vou fazer um bate rápido contigo aqui. Jogo rápido mesmo. Vou te perguntar, é uma brincadeira que a gente faz. Grêmio ou Inter? Inter, Colorado. Eleições chegando. Eleições presidenciais chegando. E a coisa está polarizada. Vou te fazer, aí tu vai ter eu vou te dar 3 oportunidades de resposta. Vamos lá. Bolsonaro, Lula ou outra opção? Momento de muita reflexão. Por enquanto, reflexão. Reflexão. Perfeito. No estado do Rio Grande do Sul, o PMDB de Piratini está alinhado com o PMDB estadual? Está. Para a campanha estadual? Está. Perfeito. Então,
bate pronta, bate rápido. Claudinho, eu quero que tu faça as tuas considerações finais. A gente ampliou o nosso bate-papo. Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas particularmente eu gostei muito. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, muito obrigado por tu te disponibilizar. Tu é uma pessoa que tem o tempo escasso pra caramba e fosse muito acessível a mim, né, quando eu te convidei, e é muito bacana isso. Então, gostaria que tu fizesse. E vou te falar, o Claudinho foi o primeiro a chegar, tá? Não chega mais atrasado. Desculpa, Claudinho. Só vou te avisar. E eu, não, vou te falar mais. Eu remarquei, era para ser ontem, remarquei, o Claudinho sempre, não, vamos lá. Vai lá, Claudinho. Gente, para mim foi uma satisfação, e eu que agradeço essa oportunidade de estar diante desses 3 jovens aqui, nesse bate-papo, que eu acho que a gente tem que fazer mais isso, né? Tem que debater esses assuntos realmente. Para mim foi uma extrema satisfação. Eu estou muito contente de poder estar aqui, né? E quero externar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão acompanhando, e dizer para vocês, vamos ser mais humanos, vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos cuidar o que a gente escreve. E quando chegar aos pleitos eleitorais, vamos procurar ser mais produtivos, vamos debater no campo das ideias. O que a gente quer, na verdade, e precisa é que dê certo, quem ganhou, que dê certo, porque isso vai contemplar as pessoas. Então, vamos torcer para que dê certo e vamos ajudar naquilo que for possível. Foi, para mim, uma grande satisfação estar aqui, e estou sempre à disposição de vocês. Espero que vocês continuem com esse trabalho de vocês, que é belíssimo. Eu assisti a que vocês fizeram com o Vitão, gostei muito. E estou me sentindo honrado de estar aqui com vocês. Maravilha, você está contribuindo muito com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Muito, muito obrigado. Leve de coração a nossa gratidão, né, porque tá nos ajudando. O Vitão foi super acessível, nos ajudou também a construir. Tu foi super acessível. O Patrick, que é o nosso próximo convidado, quando eu liguei para ele, grande figura, grande pessoa, também me tratou com muito carinho. E, cara, isso que eu quero deixar registrado. Eu tenho, Claudinho, a felicidade de poder circular no meio de todas as pessoas, independente de partido. E eu sei muita gente que deixou de se dar por causa de política, de se dar por causa de questão partidária. E a vergonha que eu passei com o Douglas, eu não gostaria que as pessoas passassem, eu vou salientar de novo isso. Gente, vamos falar de política, vamos divergir, vamos discutir, mas vamos se respeitar. E esse é o nosso intuito. E eu sei que tu compreendeu isso. Olhando no meu olho, eu sei que tu acreditou em mim. E tu só está aqui porque tu acreditou no nosso projeto e no nosso propósito. E eu sei que teve gente que levou para o lado errado. E eu sei que tu foi uma pessoa que disse, não é essa a ideia. Exatamente. Então que tu saia daqui... Eu sempre entendi o propósito. Sempre entendeu o propósito. É de humanizar. Mas tu entende o risco que a gente corre? E vamos trazer para perto isso. Piratininho, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Cara. Gente, a gente sai na rua, isso é uma coisa muito bom, e poucas cidades têm isso. Bom dia, boa tarde, fulano. Show de bola. Vamos amadurecer isso, né? Isso aí. Muito obrigado, que a gente possa construir mais conteúdos, que a gente possa ter mais convidados. A gente vai fazer com o Patrick, depois nós queremos ampliar o nosso debate, sair da política. Gostaria, vou deixar aqui o meu convite para o Márcio Porto. Eu fiz o convite, ele ainda não se sentiu confortável com esse tipo de programa, mas foi muito bem, porque tu também representa o Márcio, sem dúvida nenhuma, e fosse muito bem representado. Então, muito obrigado por você ter vindo. Manter meu camarada, e aí? Junto. E misturado. Mais uma, né? Mais uma vez. Pra conta. Então, é isso aí, galera. Vamos agradecer ao nosso patrocinador, que a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer. Forma Física Academia é o melhor espaço da primeira capital farroupilha, é onde você faz o seu exercício físico. Vamos combater o sedentarismo. A gente fala tanto de saúde, Claudinho, mas se movimentar é importante. A Tecnoprime é uma loja incrível, que, cara, esse ano eles abriram um negócio no meio da pandemia. Isso que eu acho interessante, fantástico. Bem no meio da crise, veio uma loja que revolucionou o mercado. Eles estão aí top de linha, com produtos sensacionais, tudo em utensílio para telefone. Você encontra lá, manutenção de computadores, de telefone, enfim, é uma loja muito legal. Fala mais da nossa parceria da Cuia. Também tem o HF Cuias, né, do nosso amigo Yuri, né, cuias personalizadas, pezinhos, e não é só cuia, pessoal, tem bomba, tá? Tem matéria, agora ele fez um soft muito bonito. Então, pessoal, quer contratar o serviço dele, olha só, a gente até já tem aqui no vídeo, um pezinho,
e uma cuia que foi presente pro Claudinho, é só entrar no Instagram ali do HF Cuias, tá? Faz a tua encomenda, ele grava foto numa cuia. Ó, já pode gravar a foto da tua pequena aí, ó. Show de bola, cara. Grava foto, tem muita coisa legal. Então é só entrar no Instagram ali, HF Cuias, pessoal. Valeu, Nativa, obrigado Douglas Valeu. pela paciência, obrigado, eu também tinha marcado com o Douglas algumas vezes e furei, ele é um cara muito paciencioso, a Nativa nos dá esse respaldo e que a gente possa juntar, esse é o nome do nosso programa, viu, Claudinho, da nossa marca, juntar e misturar mais vezes.